os anjos vieram apresentar ao Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor lhe disse a Satanás: de onde você vem? E ele respondeu: eu venho de perambular pela terra e andar por ela. E disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razão ou razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, e tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere, e tudo que ele tem, e com certeza ele também te amaldiçoará na tua face. Versículo 12: e o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E certo dia, quando os filhos de Jó estavam num banquete comendo e bebendo vinho, à casa do irmão mais velho, veio um mensageiro dizendo: os bois que estavam arando e os jumentos que estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Diga amém, queridos. Um texto que nós lemos e que nós talvez temos visto muitas histórias sobre ele, e que fala sobre muitas situações de sofrimento. Mas o que eu quero que você hoje pegue daquilo que Deus tem falado no meu coração? A maioria das pessoas nos dias de hoje, nós buscamos entender as situações que acontecem. Todo sofrimento e toda dor, nós buscamos entender algo. Sempre é assim. Todo sofrimento que alguém passa e alguém está olhando para aquela dor, nós olhamos para ela e falamos o seguinte: espera aí, alguma coisa está acontecendo com essa vida. Quanto mais ainda quando nós trabalhamos com a religião. Alguém olha e fala assim: alguma coisa essa pessoa ela fez, alguma coisa esse homem fez, alguma coisa essa menina, essa criança, alguma coisa aconteceu. Então quando nós olhamos para isso, nós buscamos sempre justificar algumas coisas. Tudo que nós passamos, tudo que todo mundo passa, sempre buscamos uma justificativa. Quem nunca em uma situação difícil não falou para Deus: Senhor, por que eu? Senhor, por que eu estou passando por isso? Sendo que eu fiz tudo certinho. Como algumas histórias que você vê de pessoa falando: pastor, eu fiz tudo certinho, eu sempre fui uma pessoa correta, eu nunca roubei, nunca matei, eu nunca fiz isso, e por que está acontecendo comigo? Ou seja, a dor que a pessoa sente, o processo que ela está passando de dor agora, faz com que ela busque esse entendimento. Se a resposta não vem, obviamente então surge um sofrimento. Quando eu quero encontrar um significado para uma dor, e eu não encontro o significado, e eu fico tentando encontrar, aí está o processo de sofrimento. É onde eu fico batendo na mesma tecla, dizendo: olha, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Por que eu estou seguindo para as mesmas situações e não tem mudança? Por que a minha vida não evolui? Por que as coisas que eu faço não acontecem? Eu vejo sinais aqui, eu vejo sinais ali, eu observo sinais também acolá, mas nesse significado, nesta área, eu não encontro um significado para dar um sentido desta dor. Quando eu tenho uma dor, então eu estou agora buscando. Jó está num período agora em que ele não consegue entender. Porque se você começar a olhar as falas de Jó, depois que os amigos se aproximam dele, você vai ver que Jó em todo tempo, ele tenta justificar aquilo que está acontecendo. Jó tinha uma família grande, Jó tinha uma família boa, Jó era uma pessoa de bem resolvido. E você começa a ver nos capítulos primeiros que tudo que ele tem se perde. Tudo que ele possui sai do controle dele. Os filhos não estão mais vivos, a casa não está mais ali, ele não tem mais a posse. Depois a única coisa que resta para ele, ou seja, uma fala que nós carregamos todos os dias: e então se me resta saúde, ainda eu consigo recuperar. Mas nem a saúde agora Jó tem mais. A única coisa que ele possui é simplesmente uma ferramenta, algo que ele conseguiu para si, para conseguir coçar, para conseguir tirar aquilo que o agoniava nesse processo. E o mais interessante é que algumas pessoas que eram amigos deles e diziam amigos,
vai começar então a procurá-lo agora e vai olhar para ele de longe, mais à frente você pode ver isso, vai procurar à frente e vai ver que agora Jó está irreconhecível. Não é o mesmo Jó de antes, não é o mesmo Jó que estava naquele período Jó influente. Eles olham de longe agora os amigos e não o reconhecem. Quando eles olham Jó, eles vão observar agora uma dor, e a dor de vê-lo daquela forma é o que os fazem ficar muito mal. Eles vão ficar dias ali sem falar com ele. E quando Jó então começa o discurso dele falando tudo o que acontece, aí então começa o detalhe maior. Os seus amigos que de antemão vieram para ser solidário, começam a buscar meios para entender por que Jó está daquele jeito. Começa então agora um falar para Jó o porquê que ele está daquele jeito. Ó Jó, será que porque você não errou? É porque você não pecou? Eles começam a dar tantas coisas que nós vamos ver a fala de um deles agora, no capítulo 4. Olha lá, capítulo 4 agora, versículo 1. E então respondeu Elifaz de Temã, a cidade: se alguém se aventurar a dizer a você uma palavra e terá paciência de você ouvir, mas quem pode refrear essas palavras? Pense bem. Você ensinou a tantos, fortaleceu a mãos fracas, suas palavras davam firmeza. Aos que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora que você vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não inspira mais confiança em você. O seu procedimento é irrepreensível, não dá a você esperança. Esse homem agora está falando para esse amigo, aparentemente os amigos estão falando para ele agora algo que está não ajudando Jó, porque eles querem encontrar um significado para aquele sofrimento. Abrindo um parênteses aqui, todo mundo, não na sua maioria, mas tem pessoas que elas estão enfrentando algo que não é uma obra maligna, que elas estão passando por algo que não é uma obra de erro, de pecado, de falha. Não é uma obra em que houve uma situação em que Deus está pesando a mão, como algumas pessoas dizem, mas é uma permissão de Deus para alguma coisa que Deus quer que seja feita. Quando é que nós vamos entender e comparar quando é que é Deus permitindo algo e quando é a pessoa sofrendo por alguma coisa que ela fez? Porque depois você vai continuar vendo que eles vão dizer que não é então se você fez aquilo que você realmente está fazendo, então você está pagando, porque se faz algo errado, então se paga. Mas quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que há certas situações que o que vai definir você passar por isso é o que você sabe da situação, é o que você então entende da situação. Mas hoje, nos dias de hoje, não é fácil você ou qualquer pessoa passar por uma dor, passar por um processo de sofrimento, e é essa pessoa não buscar entender por que ele está desse jeito. Se você olhar comigo, você talvez vai reparar que vai dizer para ele: Jó, você ensinou muita gente. Jó, você ajudou muitas pessoas. Ou seja, o que você fez, Jó, agora para os outros não está funcionando para você. Você ajudou muitas pessoas, as suas palavras foram boas, as suas palavras curaram, as suas palavras determinaram sobre a vida das pessoas, as suas palavras levantaram gente, trazendo para uma conjecturação, as suas palavras mudaram, mas agora em você, Jó, tudo que você fez, tudo que você aparentemente viveu, homens que eram fortes, homens que estavam agora muito por cima, e agora estão passando por uma situação difícil, e o que eles fizeram, as pessoas comparam agora. E essa comparação que gera sofrimento em quem está passando, porque quando você vê alguém dizendo para você: fulano, mas será que você não pisou na bola? Será que porque você está assim, não é porque você saiu da direção de Deus? Fulano, não é porque você está assim, não é porque você tomou uma decisão errada, não é porque você colocou os pés pelas mãos. E essas pessoas tentam buscar meios e formas para tentar analisar o porquê que você está assim, o porquê que aquela situação está assim, porque antemão era de um jeito, agora é de outro. De outra forma, era uma situação de grandeza, agora não tem mais. A família de Jó, ninguém está vivo. Jó agora não tem mais posse nenhuma. Jó agora está irreconhecido por todo mundo. Ou seja, quem olha para Jó não consegue mais enxergar aquele homem. E ainda o seu corpo está tomado de enfermidade. Quando nós olhamos para duas pessoas e colocamos uma lado a lado, vamos lembrar o que? Esse homem errou. Esse homem fez algo que até mesmo os céus foram feridos, mas Deus estava permitindo algumas situações para que Jó pudesse entender
Porque o que nós vamos observar mais à frente é que Jó, ele não conhecia Deus de verdade. Nós precisamos entender que esta caminhada com Deus, nós temos que aprender a caminhar com Ele, observando e entendendo aquilo que Ele é de verdade. Porque quando nós olhamos aqui, são amigos que chegam, vão do lugar que moravam, para chegarem até Jó, para tentarem dar um conselho para ele, ou uma ação misericordiosa, só que pioram a situação de Jó. Os amigos de Jó vão agora piorar a situação dele, porque vão acusá-lo, vão começar a colocar, ou seja, é muito hoje, muito contemporâneo isso, aqueles que aparentemente eram para ser agora, aqueles que vão colocar a mão no teu ombro dizendo assim: olha, eu sei que você enfrenta isso, mas eu sei que você é homem de Deus. Eu sei que você está passando por isso, mas eu sei que você é mulher de Deus. Eu sei que você está passando por esse processo, só que eu sei que o Deus que você serve, anteriormente ele te levantou, agora vai ser o mesmo Deus que vai levantar também. Agora nós encontramos outra história dizendo isso: você está assim porque você errou. Você está assim porque algo aconteceu, porque você estava bem. Nós temos que Deus nos dá algumas permissões para que nós possamos lidar com o processo e lidar com a questão e observar o que é que Deus quer que a gente note, o que é que Deus quer que a gente permaneça entendendo dele. Porque nesse processo de descobrir o que é que está errado, o sofrimento vem. Nesse processo de tentar entender por que disso, o porquê daquilo, Jó em todo o seu tempo vai buscar justificar o porquê isso. Ele vai mesmo amaldiçoar o seu dia do nascimento, mas o detalhe é que ele não reclama contra Deus. O detalhe é que ele não murmura contra Deus, ele reclama, ele até mesmo amaldiçoou o seu dia do nascimento, ou seja, eu nasci, o dia que eu nasci, esse dia para mim é maldição, ou seja, não tem Deus sendo culpado aí. Jó está buscando meios para tentar entender, porque quando passamos por uma dificuldade, buscamos meio para entender aonde é que está errado. Se um problema vem para a família, não buscamos entender aonde é que está o erro. Se vem uma guerra contra nós, você fala: pastor, eu não sei porque essa guerra está assim, essa guerra chegou, e você começa a olhar para você e vai começar a entender: pastor, mas eu não busco, pastor, eu não oro, pastor, eu não unjo a minha família, pastor, eu não leio Bíblia, eu não estou na igreja, eu não estou clamando, por que isso veio? E essas perguntas sem respostas, essas perguntas sem nenhum sentido que te dá esclarecimento, te fazem sofrer. E se vem o sofrimento, automaticamente vem o desânimo. E a pessoa começa a olhar: então pastor, então algo está de errado, então acho que eu não preciso, não posso continuar. E nesse ponto que a maioria está agora tentando entender, que ela vai começar a cair para o lado que o povo de Israel caiu, que foi começar a murmurar contra Deus. O detalhe de Satanás aqui é que Satanás olhasse para Jó e vesse Jó agora reclamando e murmurando e ferindo aquilo que Deus não queria que ele ferisse. Jó passa pelo processo, mas ele não está olhando para Deus dizendo: Senhor, o Senhor é culpado. Ele está olhando para aquilo que ele está fazendo, buscando meio, e ele mesmo se destrói ao ponto de entender, ao ponto de compreender as coisas. Mas o maior detalhe é que os amigos não são amigos agora. Aqueles que estavam lá para ajudar não ajudam. Aqueles que lá estavam para apoiar não apoiam. Aqueles que lá estavam para colocar a mão não colocam a mão. Choraram com ele, colocaram as suas ao sinal de humilhação. Você pode ver depois, eles se humilham porque vê Jó daquele jeito. Só que ao momento que se humilham, sente a dor por Jó, automaticamente querem falar daquilo que ele mesmo tinha no coração, e vão começar a dizer: Jó, você está assim porque você errou. Jó, você está assim porque você pecou. Jó, você não é mais o mesmo porque agora a sua história acabou. Jó, porque você fez algo errado. Não era uma ação como essa, era Deus permitindo uma história, era Deus dando uma oportunidade, era Deus mexendo com aquilo que ele precisava dentro da vida de Jó, ainda mais para mostrar que aquilo que Jó tinha era verdadeiro. Pô, meu amado, diante de tudo que nós enfrentamos, diante de todas as guerras que nós passamos, são as dificuldades que mostram o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. São as batalhas que nos mostram o que é verdade e o que não é verdade. Quando você fala, eu achei muito bonito um ator falando. Ele falou, acho que não lembro o nome dele agora, ele falou assim, em um podcast. Ele falou assim: você deixaria a tua esposa? Ele falou assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Aquela que dormiu comigo em dias difíceis, aquela que passou fome comigo, aquela que enfrentou frio comigo, aquela que agora está enfrentando a riqueza comigo, é esta que eu nunca vou deixar.
porque em todos os tempos se revelou uma pessoa que está do meu lado, que pode e continuará permanecendo comigo. E ele falou para essa pessoa que entrevistava: para que eu vou procurar outra, se essa que eu tenho é aquela que luta comigo e batalha comigo todos os dias? Então, quando nós entendemos que é os processos difíceis da vida que nos fazem perceber o que é verdade ou não, no mundo de tanta fantasia, aonde é que eu vou começar a observar e falar assim: peraí, isso aqui eu posso investir, porque aqui há uma certeza de vitória, há uma certeza de realidade. Meu amado, não dá para nós vivermos uma vida como essa, olharmos e aonde nós perdemos a nossa esperança, porque nós olhamos e apostamos em situações que muitas vezes não vai ter resultados. Apostamos em pessoas que não vai ter resultados, porque elas não têm firmeza. Os amigos choram, quer ver? Para não ficar na minha palavra, versículo 11 do capítulo 2, olha o que diz lá, capítulo 2, verso 11: quando os 3 amigos de Jó, Elifaz de Temar, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que haviam atingido, saíram de cada um de sua região, combinaram encontrar-se juntos para irem em modo de solidariedade para com Jó e consolaram. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo, começaram a chorar em alta voz, e cada um deles rasgou o seu manto e colocou a terra sobre a sua cabeça, sinal de humilhação da época. E depois os 3 se sentaram no chão com ele durante 7 dias e choraram 7 noites. Ninguém disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Versículo o 1 do 3: depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu nascimento e começou a dizer. Tem pessoas, queridos, situações que elas vão até um ponto com você, elas vão até um momento com você, elas vão chegar até um período com você, porque depois disso, depois desse momento, só quem é verdadeiro vai continuar. Porque eles estão agora chorando com Jó, eles estão agora lamentando com Jó, faz o sinal de humilhação, que era pegar terra, rasgar as suas vestes, sinal de humilhação. Mas depois que passa o tempo, Jó começa a falar. Quando Jó começa a anunciar, quando Jó começa a dizer o que está acontecendo, eles ainda começam a olhar e falar assim: Jó, tem pecado aí. O consolo sai e entra a acusação agora. O consolo e o sinal que você viu de solidariedade sai e entra o apontamento agora. O motivo de abraçar Jó e querer agora estar com ele como solidariedade sai, e entra agora o questionamento, entra agora o apontamento, dizendo assim: ó, você está assim por causa disso, você está assim porque você errou. E não somente um deles, todos vão começar a atacar. E cada vez que Jó é recebido essas afrontas e esse questionamento, Jó tenta se justificar. Nisso tudo Deus está vendo, está tentando, Deus está começando a analisar, e o nosso adversário também está olhando, esperando que Jó agora diga uma palavra que fira Deus. Mas vai chegar um momento agora em que vai acabar as conversas e vai entrar Deus na conversa agora. Enquanto eu e você estamos passando por algo, o que Deus mais quer é que você permaneça observando e enxergando aquilo que é verdadeiro para o processo que você passa. Porque quando nós estamos em uma posição elevada, ou quando você está numa posição comum, em que chama a atenção, você vai ter pessoas. Quando você então está numa situação de sofrimento, você vai ter os verdadeiros. Quando você está numa posição em que aparentemente Deus está permitindo algumas coisas, você vai ter pessoas verdadeiras. E estas verdadeiras pessoas, essas verdadeiras situações vão revelar a verdadeira intenção de Deus. Eu e você precisamos entender que a verdadeira intenção de Deus por aquilo que você passa precisa voltar a você, sair do oculto e aparecer. A verdadeira intenção de Deus precisa aparecer na sua vida, para que você consiga falar: vale a pena eu continuar, vale a pena eu insistir. Quantos casamentos chegaram a quase terminar, e aí quando de repente uma situação incomum, o outro olhou para o outro e falou assim: vale a pena? Falou: vale a pena. E daquele último suspiro, daquela última conversa, daquela conversa fatídica e decisiva, saiu dali mais 20 anos, saiu dali mais 30 anos. Quantas pessoas que olharam para a empresa
E talvez ela e somente mais 2 funcionários, e olharam para aquele lugar e falaram assim: eu só tenho vocês. E quando olharam, falaram assim: nós podemos recomeçar? E a pessoa fala: podemos. E daquela pequena empresa, depois surgiu uma grande multinacional. Quando as pessoas que talvez no seu último dia de vida, no seu declarar de morte, ele diz na mesma cama: Senhor, me dá uma outra chance, me dá mais uma chance, que eu farei tudo novo, que eu farei tudo diferente. E parece que no minuto, parece que aquele que ia parar aquele batimento cardíaco, parece que volta tudo de novo, e os médicos e toda aquela equipe não conseguem mais entender, e aquele camarada levanta e sai daquela cama, e ele volta à vida novamente. Então, quando nós chegamos a entender o porquê que alguns limites nós enfrentamos e passamos, o que é que Deus quer revelar para nós é o maior segredo, para nós então começarmos a entender e falar como Jó disse: agora eu sei que não entendo mais nada. Quando nós começamos a perceber isso, nós vamos analisar que Deus, em todo o seu tempo, não quer que eu e você ficamos justificando, ficamos dizendo: olha, por quê? Fulano, por que está assim? É por causa disso, é porque Deus está fazendo. Deus não quer a justificação. Ele não quer se justificar, que você fique justificando: é por causa disso, é por conta daquilo, é porque isso. Fulano, por que aconteceu isso? Quando é erro, quando é realmente um erro, um pecado, ao que você feriu, ao que Deus não queria, obviamente vai vir uma consequência, vai vir um processo, e Deus sabe disso. E quando é isso, eu preciso entender que tenho que ficar quieto, porque esse é um processo que eu fiz, em que eu deveria fazer e não fiz, em que eu deveria estar e não estou, em que Deus disse: olha, eu quero você ali e você não está, e você desobedece isso. Você precisa entender agora que você está também agora passando por isso, porque você errou. E eu preciso entender que foi um ato que você teve, que um ato que você não pensou, então também. Mas quando você fala: pastor, eu não saí da direção, pastor, eu não fugi do propósito, pastor, eu não saí da direção de Deus, eu estou passando por isso, então Deus tem que trazer a você aquilo que é a intenção dele, para que você passe por isso, sabendo que há uma permissão de Deus, mas que com isso também há uma oportunidade de Deus para você. Mas quando nós buscamos entender e querer entender algumas coisas, é onde o sofrimento vem. Quando nós olhamos para alguém e vemos que era uma pessoa muito usada e agora não é mais, e você, no mundo como estamos, se alguma coisa está de repente abarrotada, se alguma coisa está grande, se você que tem uma empresa, de repente você fala assim: olha, agora aquela empresa está gigante. Quando nós olhamos essas grandezas, nós olhamos e vemos sempre que coisa boa. Quando nós olhamos alguém que está agora numa situação boa e feliz, nós olhamos e falamos assim: tem Deus aí. Mas pegamos uma situação difícil, alguém está passando por uma dificuldade financeira, ou está passando por um processo complicado, falamos: não tem Deus, tem o diabo aí. É a visão contemporânea de hoje, é as pessoas assim, as pessoas são assim, mas Deus olha de outra maneira. E o que nós vamos ouvir agora é Deus falando com Jó. Então os amigos falaram, Jó falou, e agora vem Deus falando através do capítulo 38. Vamos lá no 38, verso 1. Olha o que diz. 38, versículo 1. Então o Senhor respondeu a Jó, no meio de uma tempestade, e disse: quem é este que obscurece o meu conselho com as palavras de conhecimento? Prepare-se, como simples homem que é. Vou lhe fazer perguntas a você, e você me responderá. Onde você está, ou você estava, quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se você sabe tanto assim. Quem marcou os limites das dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha para medir? Vai no capítulo 40 agora, porque Deus começa a falar, só para você entender a resposta de Jó. Capítulo 40, verso 3. Olha o que diz. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, como posso responder-te? Põe a mão na minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não darei mais nada. Já está dizendo aqui, rasgando o verbo: eu falei besteira.
Todas as vezes, imagina Jó agora lembrando, todas as vezes começou a debater, começou a falar, começou a lembrar com ele, com seus amigos, começou a falar, e agora ele fala: Senhor, eu não posso mais responder agora, porque o que eu falei foi bobagem, o que eu falei foi besteira, o que eu falei eu não entendia. Quando nós começamos a falar: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou enfrentando isso? Por que é tão difícil? Por que é tão complicado? Obviamente a resposta é: você olha para você e você começa a observar e olhar: é porque de repente, será que eu não estou orando muito? Será que é porque eu não estou clamando tanto? Será que é porque eu não estou mais sendo como eu era? Será que alguma coisa eu parei de ser, Senhor, porque é tão cansativo, é tão complicado, Senhor, é tão complicado caminhar? E aí vem logo o desânimo do seu lado, uma situação chegando para que você então desista ou pare. É como se agora Satanás dissesse para Jó: melhor você desistir, Jó. Jó, é melhor separar, Jó, porque tudo que você tinha se perdeu. Melhor você agora abandonar, Jó, porque tudo que você estava vivendo, Jó, agora não tem mais. É melhor você agora, como disse a mulher, abandona o teu Deus e morre, Jó, porque Jó está sem nada. E a única coisa que resta para ele é o que ele achou, para que pudesse ser o consolo na sua dor, o consolo no seu problema. Querido, hoje em dia, quem está em sofrimento, quem está passando por uma situação difícil, a maioria das situações que chegam para essa é mais um problema do que tirar o problema que ele está. É mais um problema colocado do que tirar o problema que a pessoa tem. Quando nós olhamos alguém passando por uma dificuldade, alguém fala: fulano, mas tu não é crente, ele sabe que é. Quando alguém está enfrentando um desemprego, alguma coisa, fala: é porque está assim, é porque você não foi fiel no dízimo. Você está enfrentando essa miséria agora, é porque você está enfrentando alguma coisa que você fez, está pagando, e às vezes não é. Tem dizimistas, tem ofertantes que enfrentam dificuldades. Tem pessoas de oração, de homens de oração de verdade, que estão enfrentando agora problemas violentos dentro dele. E esse problema, se ele externar e se ele colocar para fora, alguém vai olhar: mas tu não é um homem de Deus, tu não é a mulher de Deus. Tem famílias que estão enfrentando processos difíceis, que alguém que olha de fora, que observa você e fala assim: peraí, mas não é da igreja, por que está passando por isso? Poxa, ela não é da igreja, por que ela tem alguém na família ainda que está passando por esse processo? Ele não é da igreja, por que tem alguém ainda que causa tudo isso que causa na família? Porque eu ouço, porque vizinho ouve. E aí as pessoas começam a tentar observar e buscar meios para tentar analisar aquilo. E quando você ouve isso, te dá mais dor e sofrimento, que dá uma necessidade de você fazer o quê? Eu vou justificar. Não é porque a minha família está passando por isso que eu não sou de Deus. Não é porque a minha família está passando por isso que eu não busco o Senhor. Começa a justificação. Começa a justificar tentando entender. E Deus está falando para Jó: aonde é que você estava, Jó? Acaso, Jó, você está olhando para mim e vê que eu não tenho sabedoria? Deus está falando para Jó agora aquilo que eu e você talvez precisamos ouvir dele. Senhor, eu não estou agora acusando, não, Senhor, é porque eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, está me gerando sofrimento isso, porque todas as vezes que eu vou executar isso, eu vejo alguma dor que me traz sofrimento. Todas as vezes que eu vou com o meu desejo de querer fazer, parece que aqui não tem resultados. Quanto mais eu tento, quanto mais eu quero fazer, quanto mais eu quero agir, não funciona. Deus, o que eu preciso fazer? Isso vai gerando sofrimento. E o que o diabo quer nesta hora é que você murmure contra Deus, que você amaldiçoe, que você diga aquilo que o seu coração está desejando, que você fale: não vale a pena, não vale a pena, acho que eu vou pegar tudo que eu tenho, não funciona, que isso, aquilo, e começa a falar. E quando as pessoas pegam tudo que tem, pegam aquilo que Deus deu e lança por terra e fala: não vale a pena ver desse jeito, não funciona. E nisso se provou agora que em você faltou integridade, faltou confiar mais, faltou depender mais de Deus, porque a história de Jó, ela vai mudar. Mas o mais interessante, o mais lindo, é que agora esses que os acusaram, vamos lá no capítulo 42, esses que os acusaram, esses que falaram dele, Deus agora vai direcionar a ele. Deus agora vai chegar para esses amigos agora, capítulo 42, versículo 1. E então Jó respondeu ao Senhor: sei que você pode, sei que o Senhor pode todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glória a Deus. E tu
perguntaste: quem é este que obscurece o meu conhecimento? Sem conhecimento, certo é que falei coisas que eu nem entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes, e agora eu escutei, e eu falei. Vou lhe fazer pergunta e você responderá, mas meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos o enxergam. Ô meu irmão, a diferença antes de chegarmos a falar dos amigos aqui, antes de nós começarmos a entender o processo de Deus, Deus quer que nós possamos compreender a verdade, o que é que Ele está querendo fazer. Nós sabemos muito de Deus, ouvimos tanto de Deus, ouvimos Ele falar. Você ouve Deus falando com você através da Bíblia, através de pessoas, através de rede social. Mas quando você consegue somente ouvir, mas você não entende, já está dizendo agora, mas eu estou agora começando a perceber que eu somente ouvi o teu respeito, mas agora os meus olhos estão vendo. Ô meu irmão, quando nós observamos, fala assim, pastor, tinha tudo para dar errado. Às vezes nós passamos por situações, não percebemos que era Deus mostrando, tinha tudo para dar errado. Só tinha eu e mais um confiando. E parece que aquilo não ia dar certo, mas pastor do céu, de repente Deus fez, porque na mesma situação que veio uma situação que matou os filhos, aquela tempestade, aquele vento forte, também foi numa tempestade, Deus fala com o Jó. Foi numa situação difícil, Deus fala com Jó. Jó estava terrível, e então agora está falando, eu consigo te entender, mas agora está o detalhe, versículo 7. E depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, diz também a Elifaz, o de Temá: estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, e com eles apresente um holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não falarei a vocês o que merece por causa da loucura que cometeram contra mim. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então ele faz, e também de Temá, Bildade, Suá, Zofar, de Naamate, fizeram o que o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Versículo 10 agora. E depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor novamente prosperou e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Olha o processo desse camarada. Ouviu o que não queria ouvir, sabendo que estava certo. Passou o que não queria passar. Perdeu coisas importantes na vida dele. Perdeu filho, perdeu casa, perdeu dinheiro, perdeu propriedade. E a única coisa que ele tinha na mão dele agora só era um caco. E o corpo dele não estava saudável. E depois de um bom tempo tentar justificar o porquê disso e o porquê daquilo, Deus fala com ele e dá aquele sermão santo. E ele fala: agora eu só conheci o Senhor de ouvir, só que eu estou entendendo agora que aquilo que o Senhor está mostrando para mim está me fazendo enxergar o Senhor. Quando nós começamos a enxergar Deus agindo, é a coisa mais linda que existe. Quando nós começamos a observar que tudo era um propósito e tudo era uma motivação para Deus se revelar a nós, para Deus se mostrar a nós, e assim: ei, por mais que você perca tudo, eu estou dizendo para você que essa restituição será maior do que você possivelmente poderia pensar que ia ter. Ele perde os filhos, não falando de valor de filho, quem é melhor, mas foi uma tragédia. Mas as filhas de Jó que nascem agora, elas eram mais belas. Tudo que Deus dá, tudo que Deus coloca a mão e Ele tem um propósito, sempre se torna melhor do que aquilo que você perdeu.